Meus queridos, vou comentar aqui com vocês algumas questões sobre alguns pontos importantes sobre formação de imagem e associação de espelhos planos, tá? Formação de imagens em espelhos planos e associação de espelhos planos. Com foco nessa questão 1 da semana 33, tá? E depois eu vou comentar também sobre a questão 3, que é a associação de espelhos, tá? Não vou construir coisas aqui em cima dessa questão, mas eu vou dar os mesmos exemplos que eu dei em sala, só que agora, né, vendo um pouco mais a necessidade do conteúdo, eu acredito que vocês vão prestar atenção e são bons exemplos. Se claro, me mandem mensagem depois e a gente conversa. Então vamos lá. E construir os exemplos. Meu espelho. Que é a direita dele. Imagens. Eu tenho que traçar pelo menos 2 raios para conseguir identificar qual a posição daquela imagem. Então, eu vou traçar 2 raios aqui na ponta desse lápis, tá? Vou traçar um raio perpendicular, e aqui ele vem 90 graus com a superfície. Então, esse daqui é o raio que está chegando, é o raio incidente. E vou traçar um outro raio, um raio qualquer, um raio angulado assim, ó, que ele está chegando também no espelho. Quando a gente pensa que, opa, tem um raio de luz chegando na superfície, eu posso imediatamente pensar que aqui eu tenho uma reta normal, lembrando que essa reta normal também faz 90 graus com a superfície, eu comentei já com você sobre ela em sala. Aqui eu também tenho uma reta normal, onde nesse ponto ela faz 90 graus com a superfície. Tá? Lembrando que esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, ele é representado por uma caixinha com uma bolinha no meio. Então aqui eu tenho uma outra reta normal. O ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão, eles têm a mesma medida, essa é a segunda lei da reflexão. Então aqui vai estar o meu raio refletido, tá? Nesse caso aqui de cima, como o ângulo de incidência é igual a 0 graus, o ângulo de reflexão também vai ser 0 graus. Então, por onde vem, também volta. Aqui vai de um lado, volta do outro. Se eu fizer o prolongamento desses raios que estão chegando, ó, o prolongamento desses raios que estão chegando, eles nunca vão se encontrar. Um vai para frente, o outro vai para baixo. Tá vendo? Então, eles nunca vão se encontrar. Vou fazer agora o prolongamento dos raios que estão saindo do espelho. Então, esse daqui está saindo. E aí, aqui também. Vou fazer uma correção aqui. Esse daqui também está saindo do espelho, tá? Lembrando, raios que estão saindo são aqueles que vão formar a minha imagem. Eles se encontram exatamente nesse ponto. Então, nesse ponto aqui é onde eu vou ter a minha formação de imagem, tá? Onde eu vou ter aqui o meu pincel, a pontinha do pincel ali, que é o ponto onde os raios que estão saindo se encontram. Aí eu tenho aqui uma imagem, tá? Como é o prolongamento, essa imagem ela é virtual. Lembrando, todo objeto virtual ele é formado pelo prolongamento dos raios. Toda estrutura, né, virtual, seja imagem ou objeto, é formada pelo prolongamento dos raios. Toda estrutura formada pelo encontro dos raios que chegam no espelho é o que a gente chama de estrutura real, tá? Seja um objeto ou uma imagem. Enfim, dito isso, um outro ponto importante aqui é a gente começar a pensar sobre como essa imagem ela é construída, de que forma ela é construída. Essa é a mesma distância da imagem até o espelho X. Meu desenho não está perfeito, mas releve. E aí, isso aqui é verdade. Você chega aí no banheiro da sua casa, e aí vai lá, muito provavelmente vai ter um espelho, ou o espelho do seu quarto, onde quer que seja. Se você se aproximar do espelho, a imagem também se aproxima do espelho. Se você se afastar,
a imagem também se afasta, sempre o mesmo tanto, né? Sempre estão simétricos nessa questão da distância. E aí, os raios que chegam primeiro ao espelho, então quem está chegando primeiro? Quem está nesse lado aqui do espelho, ó, lá na imagem, também vai estar primeiro, porque tem que ser a mesma distância. Quem está na parte de trás do meu objeto vai chegar na imagem também por trás, ok? Então, essa imagem que ela é formada, ó, lembra que as marcações estão à direita do objeto, aqui elas vão estar à esquerda do objeto. É o que a gente chama de imagem anti-homorfa. Tá? Como assim anti-homorfa? Morfa de formato e anti de contrário. Então, o que é direito no objeto vai ser esquerdo na imagem, ok? Isso é o formato contrário, ela não é invertida. O que é uma imagem invertida? Seria se aqui eu tenho uma estrutura em pé e aqui eu tenho uma estrutura de cabeça para baixo. Isso sim é invertida e não é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que eu tenho uma estrutura em pé e aqui uma estrutura também em pé. Tá? É o que a gente chama de imagem direita. Então, o que é essa mudança aqui? Essa mudança é uma forma contrária, tá? Ela é anti-homorfa. Então, assim é formada a imagem. E aí, eu associando essa ideia que quem está mais perto na imagem também vai estar mais perto. Quem está mais afastado no objeto, na imagem também vai estar mais afastado. Vai me ajudar na hora que eu for construir. Deixa eu descer isso daqui. Na hora que eu for construir, que eu for fazer esse exercício, ó, vou marcar 2 pontos aqui. Esse ponto na base da vela e esse ponto no topo da vela. Quem está mais perto vai chegar mais perto, a mesma distância, lembra? Quem está mais afastado vai ter a mesma distância, vai chegar mais afastado. E aí eu vou construir a minha imagem. Mas como eu vou saber exatamente onde é? Porque aqui eu tenho uma reta, né? E aí pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Eu vou ter que traçar 2 raios. Aqui eu tracei um perpendicular, tá vendo? Fazendo 90 graus. E aí agora eu vou traçar outro angular. Um angular para cá, um angular para cá, tá? Eu tracei um para cada lado para não ficar embolado. E aí depois eu vou fazer o raio refletido, raio refletido. A minha reta normal eu tenho que identificar. Por que eu tenho que identificar? Para saber qual é o ângulo de incidência e qual é o ângulo de reflexão, porque eles têm que ser iguais. Incidência igual reflexão em todos os casos. Então, e aí esse prolongamento do raio refletido é o que vai me dar exatamente a posição onde a minha imagem vai estar, tá? Porque eu vou ter o encontro desses 2 raios. E aí sim, a partir de 2 raios ou 2 prolongamentos de raio, eu consigo identificar a posição da imagem. Vindo aqui agora para a questão 3, que fala sobre associação de espelhos planos. Não vou comentar agora sobre a questão 3, tá? Vou falar mais sobre o conceito por trás dessa associação de espelhos planos. Aqui eu já adiantei, né? Desenhei nosso objeto, a imagem 1 e aqui a imagem 2. Imagem 1 formada por um espelho, imagem 2 formada por outro espelho. Como assim, professor? Eu vou fingir aqui, vou ignorar que existe o espelho na lateral. Se eu pensar só esse espelho de cima, então aqui eu vou ter a imagem dele, tá? Quem está primeiro, chega primeiro, ó. Quem está primeiro, chega primeiro. Quem está por último, chega por último. E aí, vamos lá. Então, essa minha ponta aqui do meu objeto vai estar aqui, tá? Então, assim é formada a imagem de cima. Se eu pensar, por exemplo, aqui agora, só na imagem da lateral, né? Só no espelho lateral. Então, a minha imagem aqui, ó, é formada da mesma forma. Quem está mais afastado, chega mais afastado. Quem está mais próximo vai estar mais próximo também do espelho, seja no objeto ou na imagem, tá? Vamos lá? Ok. E aí, ó, como a minha imagem ela é anti-homorfa, aqui eu vou ter minha bolinha
verde da imagem, tá? Então, assim eu tenho a construção de duas imagens pela associação de espelhos planos. Só que, se eu pensar que os raios de luz que saem dessa estrutura podem chegar naquele outro espelho, opa, isso daqui eu posso gerar talvez uma segunda imagem. Ó, raios chegam, raios saem, sempre com o mesmo ângulo. Aqui os de cima também, eu vou fazer de outra cor. Dessa imagem 2 podem chegar ali no espelho 1. Deixa eu só refazer aqui. Podem chegar no espelho 1, vendo? E aí chegam com um ângulo, saem com o mesmo ângulo. Lei da reflexão. Chegam com um ângulo, saem com o mesmo ângulo. Tá? E aí, quando eu faço o prolongamento desses raios, ó, o prolongamento desses raios, que o desenho não vai ficar perfeito, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Quando eu faço o prolongamento desses raios, vai chegar algum momento aqui que eles vão convergir. Como assim eles vão convergir? Eles vão aqui, ó, se tocar. Se toca aqui, depois se toca lá atrás também, tá? E aí aqui eu tenho a formação de uma terceira imagem, tá? Imagem com imagem, eu vou ter a formação de uma imagem 3. Ela é a construção a partir das outras imagens. E aí um porém. Se eu pensar que essa imagem aqui, ela é antiomorfa, vou representar ela com um símbolozinho de menos. Essa imagem aqui também é antiomorfa, menos com menos dá mais. E aí eu uso essa analogia para dizer para vocês que essa terceira imagem, ela não é antiomorfa, ela é idêntica ao nosso objeto. Então, se a bolinha aqui está à esquerda dele, aqui também vai estar à esquerda dele, tá? Se eu fizer um movimento assim, ó, anti-horário, essas, imagem 1 e imagem 2, vão rodar no sentido horário. Opa, aqui elas estão no mesmo sentido, né? Então, ó, aqui vai ser sentido horário, aqui sentido horário. E essa imagem 3, como ela não é antiomorfa, ela vai rodar também no sentido anti-horário, tá? Então, isso é um detalhe importante, só para a gente entender como essa imagem é construída. Então, aqui eu tenho um objeto e uma, duas, três imagens, tá? Dependente de ser morfa ou antiomorfa, não faz diferença. Eu tenho três imagens. Então, já pensando aqui na questão 3, opa, nesse exemplo aqui de baixo, quais informações eu tenho? Eu tenho um objeto e três imagens, tá? Qual será que é o ângulo que está aqui? Pode parecer óbvio, mas eu vou utilizar esse exemplo e a gente vai ver que a matemática vai mostrar exatamente qual é aquele ângulo ali. Bom, eu tenho essa equação aqui para dizer qual é o meu ângulo que está ali, ou quantas imagens são formadas por essa associação de espelhos, tá? Nesse caso, n é a quantidade de imagens, e alfa, como eu mostrei aqui, ó, é o ângulo que está ali, o ângulo entre os espelhos. Então, eu vou fazer a substituição aqui, n igual a 3, então 3 igual a 360 graus, sobre alfa menos 1. Esse menos 1 que está aqui subtraindo, né, obviamente, ele vai passar para o outro lado, somando. Então, 3 mais 1 igual a 360 graus sobre alfa. 4 igual a 360 graus sobre alfa. E aí, vou fazer a inversão aqui, né? Existem várias formas de eu fazer isso daqui, mas, enfim, alfa igual a 360 graus sobre 4. O resultado dessa conta é que alfa é igual a 90 graus, tá? Que já era meio óbvio aqui, ó. Eu tenho aqui um espelho dessa maneira, então eu tenho um ângulo de 90 graus. No caso da questão 3, meu n igual a 9. E o objetivo é descobrir qual é o ângulo entre os espelhos. Então, eu tenho que descobrir qual é o alfa para essa quantidade de imagens, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem.